Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, crer em Jesus e caminhar com Jesus é a certeza de sempre estar de pé. Nós que acreditamos no Senhor, o Filho de Deus, nós sempre estaremos em prontidão, levantados no Senhor. Porque no Evangelho de hoje, na liturgia de hoje, nós podemos destacar essa palavra, levantar. O que é levantar? Pôr-se em pé, ficar de pé, erguer-se. Nós levantamos muitas vezes durante o dia. Quando nós acordamos, nós abrimos os olhos e depois levantamos. Quando nós estamos sentados, nós levantamos. Se estamos de joelho, levantamos. Se estamos caídos, precisamos levantar. Levantar é uma palavra que faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. E levantar é um movimento que diz muito de como nós estamos. Essa palavra, ela diz de como está o nosso interior, a nossa vida. Hoje, se nós olharmos para cada um de nós, se você olhar para você, eu, Padre Márcio, olhar para dentro de mim, eu estou caído, eu estou de joelhos ou eu estou de pé? O Senhor hoje Ele nos chama a levantar. O Evangelho, Jesus, com Tiago e João, chegam à casa da sogra de Simão, que está de cama com febre. E eles contaram a Jesus, e que bonito. Quem crê e quem caminha com Jesus sempre tem essa certeza de se levantar, de estar de pé. Jesus aproximou, segurou a mão e ajudou ela a levantar. Aqui nós temos algo muito importante, porque nem sempre na nossa vida nós vamos conseguir levantar somente com as nossas próprias forças. Aqui nesse evangelho a palavra está clara, Jesus chegou até ela, Jesus segurou a mão daquela mulher e Jesus a ajudou. E ela se levantou. Nós vamos precisar, para ficarmos de pé na nossa vida, diante de Deus, diante das pessoas, nós vamos precisar sempre da ajuda de Jesus.
porque é Ele que se dispõe sempre a nos ajudar. E aqui a palavra está dizendo, então a febre desapareceu e ela começou a servir. Aquela mulher estava com a febre, e nós não sabemos qual era o que estava causando aquela febre. Nós sabemos que quando há febre é porque alguma coisa não está bem no organismo. Então a temperatura se eleva. Não sabemos o que estava causando aquela febre naquela mulher, mas qual é a certeza que nós temos no dia de hoje? Ela se levantou. E ela, a partir daquele momento, passou a servir. O Senhor, Ele nos levanta não para que nós fiquemos vivendo a nossa vida ensimesmada, mas Ele nos levanta para que nós também possamos servir. Servir. E é claro que nós temos essa febre que pode ser, nós não sabemos, né, no caso da sogra de Pedro, mas essa febre que pode ser simplesmente física, por algum motivo, no organismo dela. Mas nós também temos muitas febres, que são febres emocionais, espirituais, e que nós só conseguiremos nos levantar diante delas, meus irmãos e minhas irmãs, se nós deixarmos, se nós permitirmos que Jesus estenda a mão para nós e nos ajude. Quantas vezes o nosso amor está febril? E quando um amor ele está febril, ele deixa de fazer a sua função principal, que é amar. E onde não há o amor, nós vamos cultivando a raiva, o ódio e tantas outras coisas, os desamores. Por isso que eu disse, existe essa febre espiritual e essa febre que é física. Mas nessa febre espiritual, muitas vezes também, nós somos assolados com um perdão que está febril, onde nós não conseguimos perdoar. E o Senhor nos chama a vencer essas febres que vêm nos assolando. Porque muitas vezes a febre física, a gente toma um remédio, a gente faz um repouso e melhoramos. Mas essas febres emocionais, espirituais que muitas vezes nos assolam, nós precisamos com veemência pedir a ajuda de Jesus, que Ele nos ajude, que Ele nos levante. O Senhor todos os dias, Ele quer nos levantar. E como eu disse no início, hoje, a partir de mim, a começar por mim, eu estou caído, eu estou de joelhos, ou eu estou de pé. O Senhor hoje quer nos levantar. O Senhor hoje também quer nos levantar muitas vezes na nossa paciência. Porque a impaciência é uma febre em nós. E aí nós precisamos descobrir a causa do porquê de tudo isso. E que bonito quando nós olhamos para o Evangelho, porque a sogra de Pedro, ela aceitou a ajuda de Jesus. Ela aceitou. E Jesus a curou. Nesse Evangelho não fica claro o que Jesus fez, mas nos outros evangelhos, Jesus, ele exorta a febre para que ela saia. Aqui só diz que Jesus a ajudou a levantar. O Senhor, Ele quer ajudar a cada um de nós a levantarmos na sua presença. E levantar em todos os sentidos, seja na nossa parte física, humana, seja na nossa parte espiritual, emocional, psíquica, em todos os sentidos, o Senhor hoje Ele quer nos levantar. O Senhor quer que nós fiquemos de pé. E a graça dele sempre é derramada sobre cada um de nós, porque Ele é Deus. Ele é o nosso Senhor. E aqui, essa febre que assolava essa mulher foi embora. E por fim ela passou a servir. Ser servo, meu irmão e minha irmã, é entender que nós temos um Senhor que está conosco, que cuida de nós e que espera que nós também continuemos essa obra de evangelização.
no poder do Espírito Santo, nós temos essa graça de continuar essa obra de evangelização. Que o Senhor nos dê a sua graça e a sua bênção no dia de hoje. E se nós estamos caídos, hoje é dia de levantar. Se nós estamos de joelhos, hoje é dia de levantar. Mas se estamos de joelhos diante da presença do Senhor, glória a Deus, para que nós possamos sempre estar de pé na sua presença. Assim seja.